Bom, já estamos de volta, né? Como prometido, rapidinho, intervalo hoje é rapidinho, já disse muitas entrevistas no programa de hoje, então quero que você participe comigo. Bom, uma dica bacana também é você que está aí nos acompanhando nas redes sociais e está aí nos acompanhando no YouTube, faça a inscrição, vai lá no sininho lá do canal do YouTube do Diário e coloca o teu e-mail. É um processozinho rápido, gente, é só colocar o teu e-mail, você vai receber a notificação sempre que pintar um vídeo novo aí no nosso canal. Nosso canal, mais de 2 milhões de visualizações, né? Tá dando muito orgulho pra gente aqui esse canal, tenho certeza absoluta que será uma das grandes escolhas aí para você. Então tá aí, ó, onde tem esse sininho aí, faz a inscrição, e receba, sempre que tiver uma novidade aí no canal, você vai receber o e-mail e vai ficar sempre bem informado sobre o que está acontecendo. E por falar em informação, né, a gente no programa de ontem dedicou praticamente um programa inteiro para falar dessa nova eleição, a eleição suplementar que acontece no próximo dia 3 de junho. Falamos aqui com um especialista que tirou a maior parte das nossas dúvidas e também falávamos da importância do teresopolitano estar atento aos nomes que serão colocados à disposição, a quem vai vencer essa eleição, cobrar, fazer o seu papel cidadão, não passar um cheque em branco, né, deixando de lado a sua responsabilidade enquanto cidadão. Participar. E as instituições da cidade de Teresópolis, né, desde a tragédia de 2011, se mostraram absolutamente imprescindíveis para a ordem, né, para a manutenção da ordem do nosso município. Se não fosse a organização das nossas instituições, se não fosse o desprendimento delas, né, já que 99% delas têm como característica o trabalho voluntariado, né, o ceder o tempo para estar nessas instituições que têm os seus fins específicos, mas não perdem nunca a questão social e o pertencimento à sociedade teresopolitana. Não fosse essas instituições, nossa situação estaria muito mais complicada. E agora, nesse momento, não seria diferente, né? Nós teremos amanhã, né, na nossa edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, um manifesto que foi feito, né, assinado por essas instituições e que lá tem algumas prerrogativas, alguns pedidos, alguns anseios dessas instituições para com esse próximo governante que vai chegar aí, né? E a gente vai efetivamente conversar sobre isso agora. Estou tendo o prazer de receber meu presidente da SEAT, meu querido amigo Marco Freitas, que está aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Marco, infelizmente, não é novidade, inclusive nos nossos bate-papos, né? Ou seja, a eleição suplementar, a situação de instabilidade, cassação, ela é absolutamente atípica em muitos municípios, mas para a gente aqui acabou virando quase que rotina, né, Marco? Infelizmente, a gente conversava inclusive sobre isso. Essa instabilidade é muito difícil, né, amigo? Muito difícil. É muito difícil para você ter uma... Primeiro, obrigado, né, pelo convite. É muito difícil para um município, né, adequar a gestão necessária com essa instabilidade nesse período aí de 2011 até 2018, essa quantidade de prefeitos, se eu não estou enganado, foram 5. 5 prefeitos. Né, 5 prefeitos, né? Isso é uma desarmonia em relação à gestão que é necessária ser feita, né? Não tem como, né, gente? Já é difícil tendo, né, estabilidade. Com essa instabilidade toda não tem jeito. E eu falava, né, Marco, inclusive na abertura do programa, com relação à importância das nossas instituições, né, que foram instituições, gente, que bateram no peito e disseram, não, essa responsabilidade é nossa. Vamos fiscalizar, vamos ver o que está acontecendo. Foram importantes em determinados momentos de pressão, inclusive política, para que a gente se livrasse de algumas figuras, para que a gente tivesse a transparência retomada. O problema é que os movimentos acabam se repetindo, né, Marco? Mas nem assim as instituições perdem o fôlego e continuam. Nesse manifesto que vocês estão publicizando amanhã, né, na nossa edição impressa, quais os principais pontos que você destacaria, Marco? Bom, Anderson, esse manifesto que a gente está lançando à sociedade, né, que tem umas entidades que eu vou até nomear aqui, ótimo, a turma perfeito. Que está junto são as entidades que estão participando desse manifesto, que é a SEAT, CDL, Sincomércio, OAB, Rotary Club,
a Loja Maçônica Teresópolis I, a Loja Maçônica Francisco de Assis, o Teresópolis Convention, né, os sindicatos administradores do Rio de Janeiro, o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Então, essas são as entidades que estão assinando esse manifesto, né, que basicamente, ele é feito com 3 princípios. A gente se balizou em 3 princípios que a gente vê que o gestor, o próximo gestor nosso, nesse que você coloca muito bem, né, nesse tampão aí de 2 anos, né, a gente acredita que ele tem que se basear em 3 princípios, que é ética, transparência e renovação dos conceitos da política antiga. Né, a gente acredita que é necessário renovar os conceitos políticos, né, que foram praticados até aqui. Né. Outro ponto importante que a gente vê também é a capacidade técnica. Sem dúvida. Sem dúvida alguma, porque... São os famosos quadros qualificados que a gente sempre exige aqui, exatamente, Anderson. A gente necessita, ainda mais numa crise como o município está vivendo, a gente precisa ter, né, uma equipe técnica, que o gestor seja técnico, né, e importante, né, valorizar o servidor público, capacitar esse servidor público, né, para que ele também consiga, né, ser mais competente dentro da ajuda dentro da administração pública. Porque então, às vezes, a gente já falou isso aqui, inclusive, algumas vezes, Marco. Às vezes o gestor público ele chega com aquela preocupação tão grande, né, de trazer os seus quadros políticos, de trazer os seus aliados políticos, que ele acaba esquecendo que dentro das secretarias existem servidores que estão lá há décadas dedicados e, olha, com formações técnicas específicas para aquela pasta onde eles estão atuando. Não é porque é servidor que não está qualificado, pelo contrário. Exato, né? Pelo contrário. E até se não tiver, vamos capacitar. Vamos capacitar. Né? Entendeu? Então, eu vejo que, e além disso, uma coisa principal, né? O nosso futuro gestor, né? Vamos chamar assim, porque ele tem que ser um gestor, nosso futuro gestor, não né? tem jeito, né? Ele tem que ter a vontade de servir. Porque o futuro gestor, o prefeito da cidade, ele tem que ter a vontade de servir a população, de escutar a população, de entender, né, o que é necessário. Né? Então, é necessário a vontade de servir. Ele tem que ter a vontade de ser um servidor. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E ter a humildade também de pedir ajuda, né, Marco? Olha Perfeito. só, nesses anos todos, eu fico muito triste de olhar para trás e não perceber, por exemplo, um gestor público que venha a público ter a humildade de dizer, olha, eu preciso da ajuda. Será que vocês, instituições, podem formar uma colisão aqui, a gente pensar junto em soluções? Porque, na verdade, a nossa situação é tão difícil, né, Marco? E a nossa cidade é tão maravilhosa que mesmo nessa situação de abandono administrativo, a gente ainda consegue respirar, a gente ainda consegue ter uma cidade segura, a gente consegue ter uma cidade atrativa para o turista, né? A gente tem que agradecer isso, claro. Isso é uma coisa que, sei lá, é um dom divino mesmo que Teresópolis tem, porque ela consegue seguir por forças próprias, mesmo com tanto desmando. Agora, com tanto desmando, a gente consegue andar. Agora, você imagina, né, Marco? Você que é um gestor, você que é um administrador, imagina se nós tivéssemos esse olhar de uma gestão qualificada, de uma gestão planejada, com tantas potencialidades que Teresópolis tem. Esse ponto que você pegou é o terceiro ponto nosso. Opa, então onde a gente não foi combinado. Não foi combinado. Onde a gente acredita que o diálogo da prefeitura com a sociedade é fundamental. A gente conseguir que os conselhos municipais, né, de trabalho, o Conselho Municipal da Cidade, da Saúde, da Educação, que sejam conselhos que realmente sejam deliberativos, que eles realmente contribuam, né, e tomem decisões, que a sociedade possa participar desses conselhos. Esses conselhos têm que ser efetivos, né, Marcos? Efetivos. Eles têm que ser respeitados. Tem que ser respeitados, tem que ser efetivos. É verdade. Né? De lá, com certeza, vão sair decisões muito importantes para a cidade. E o nosso gestor ele tem que ter a consciência disso, que os conselhos são importantes, que os conselhos não podem ficar
à de mercê lado, da administração pública. E não pode Eles ser são desrespeitados, desrespeitados. Eles têm que ter a participação efetiva na nossa construção e na nossa reconstrução, né? Que Teresópolis tem que ser reconstruída. Né? Então, a participação do Conselho e a participação da sociedade civil, das entidades, eu acho fundamental. Porque nós estamos aqui para ajudar o nosso município. É verdade. Né? Nós estamos aqui para tornar o nosso município né, cada vez melhor, cada vez que proponha né, um empreendedorismo melhor, que consiga ter emprego, que consiga gerar renda. Né? Essa é a função da sociedade civil. Tem que ser isso, né? Não pode ser isso, não pode ser outro objetivo. Agora você tocou num ponto, Marco, eu queria até ressaltar, as pessoas acabam não percebendo essa questão dos conselhos. Os conselhos são tão importantes, gente, são tão importantes que o nosso legislador, ele condicionou algumas liberações de verbas, algumas prestações de contas, à validação desses conselhos. Então, não é porque o prefeito é bonzinho de ouvir, não. Isso é uma ferramenta legal criada pelo nosso legislador, porque se entende hoje que uma administração eficiente, ela precisa ser descentralizada. Não dá para ter decisões, deliberações vindas de uma única cabeça. O nome disso é ditadura. Então, não existe mais isso. A nossa legislação, inclusive, protege esses conselhos. Isso que o Marco falou, que as instituições estão pegando pesado nessa pressão para o novo gestor, porque isso não está lá só para ficar bonitinho, né? Para virar uma modinha, né? Vamos ouvir os conselhos, mas é só para ouvir. Não, o conselho tem papel importante legalmente, inclusive. Sim. E muito gestor acabou virando as costas para isso. Virou as costas para isso. E eu não acredito mesmo aqui falando, que a gente consiga reconstruir Teresópolis sem a participação efetiva da sociedade nos conselhos municipais. Eu não acredito nisso. A sociedade, hoje, ela é parte integrante. Você colocou muito bem um ponto, né, com toda essa crise que a gente passou, que vem aí desde 2011, né, e até hoje, você vê que a cidade, né, tem grandes problemas, enormes problemas, mas ainda assim ela consegue funcionar. Ela consegue funcionar. Então, isso é graças à sociedade. Né? A sociedade, a população. Então, eu não vejo a reconstrução do município se ela não passar pela sociedade. Então, eu acho que esse gestor, que tem uma crise enorme para enfrentar, ele tem que pensar muito nisso. Ele tem que ter isso como um ponto, um parâmetro para ele considerar, que é trazer a sociedade para dentro do governo, trabalhar os conselhos municipais efetivamente, para a gente realmente ajudar a reconstruir essa cidade. Agora, um outro ponto do manifesto que eu considero também de extrema importância, inclusive é um ponto que você, teresopolitano, precisa ficar muito atento, é com relação a essa questão da ruptura das velhas práticas políticas, né? Que eu achei perfeito ter sido colocado no manifesto, porque é algo que, infelizmente, nos puxa para baixo a todo momento. A cada nova oportunidade que o teresopolitano tem de mudar, vem esse fantasma da velha política e nos puxa para trás. A gente precisa romper com isso. Agora, romper com isso, Marco, exige também assumir o compromisso. Né? O teresopolitano precisa assumir esse compromisso. Porque, afinal de contas, o que a gente tem visto aí nos últimos anos é o teresopolitano chegando lá e assinando um cheque em branco. Né? Eu vou votar em qualquer um, não vou pensar. Pois é. É ficha suja, mas eu vou votar nele, porque ele já foi. Não é assim, né? A eleição, né? O eleitor ir à urna, né? O eleitor ir votar é fundamental. A gente precisa, nesse momento, então, Teresópolis precisa muito que o eleitor vá à urna. E que o eleitor pense nesses princípios, nisso que nós estamos falando aqui, ele, né, pense exatamente na possibilidade dele, na hora de colocar o voto, se o candidato em que ele está imaginando em votar, seja ele qual for, né, verdade, acredita nesses princípios. Se ele, eleitor, acreditar nesses princípios, e o candidato, né, que ele quiser também, que ele acha que acredita nisso, eu acho que a gente aí começa a dar um passo, né, pouquinho à frente para a gente conseguir dar uma mudança na questão da gestão. Então, o eleitor, ele tem que valorizar o voto dele. E precisa ir à urna. Não adianta essa coisa, não, que estou cansado. Só tem candidato ruim. Tem candidato ruim. Nada disso, nada tem disso. Que fazer o eleitor precisa fazer a parte dele, precisa ir à urna, precisa ver bem
os planos de Projetos, governo, né? Os planos de governo, que eles são obrigados a, não sei se nessa eleição, mas provavelmente são obrigados a colocarem, né? Analisar os planos, né? Se a gente puder, vamos ajudar a divulgar, né? O que tem, e vamos ver quem está, né? Aquela velha história, vamos ver quem está, né? Para a gente, nós, entidades, vamos ver quem está se encaixando com isso que a gente está colocando no manifesto. Eu acho que o eleitor também ele tem que ter esse cuidado, né? Ele tem que ter esse cuidado e tem que ir votar. O eleitor precisa botar na consciência que a gente só cria a mudança através do voto. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É um caminho que não tem outro jeito, porque é a gente que escolhe, a gente que coloca eles, né? Seja o nosso prefeito, seja o deputado, o vereador, o senador, né? O presidente da República. Então, quer dizer, a gente é que elege. Então, a gente precisa ter analisar bastante, ter consciência da necessidade de votar. E uma coisa que a gente acaba esquecendo também é que quando você não exerce esse teu direito de forma plena, quando você não é um cidadão plenamente, você transfere para outra pessoa o teu poder de decisão, gente. Você quer deixar que o outro decida por você, ou você quer tomar essa decisão? Ou você quer ser o responsável por essa decisão? Não tem jeito. Não há mudança possível sem que essa mudança aconteça dentro de você mesmo, né? Então você tem que começar na tua casa, na tua rua, no teu bairro. A gente tem visto aí, né? A gente passou, né, Marco, por essas tragédias administrativas aí nos últimos 2 anos, em que a população se viu sem coleta de lixo, sem iluminação pública, com buraco espalhado para tudo quanto é lado. E aí a gente viu nascer um monte de iniciativa bacana, que é ruim, né? A gente tem que ter o consumidor tendo que se preocupar com isso, né? O contribuinte tendo que se preocupar em cuidar da tua rua, em trocar uma lâmpada de um poste na frente da casa dele. Mas é bom, por outro lado, para entender que essa responsabilidade é nossa, né? Eu acho que o maior erro desse país é na urna a última tecla se chamar fim. Não tinha que se chamar fim essa tecla, né? Tinha que botar começo nela, porque é ali que inicia tudo. Você tem que votar com consciência de que a tua responsabilidade enquanto cidadão, ela não finda naquele botãozinho verde de fim. Ela começa ali. Você tem que pressionar. Ah, não tem o serviço? Por que que não tem? Eu estou pagando meu imposto, a empresa está pagando imposto, todo mundo está pagando imposto. Como é que não tem o serviço? O que está acontecendo? Faz parte disso também, né, Marco? Sem dúvida. As instituições estão preocupadas com essa postura também, né? Sem dúvida. Então, o que a gente imagina, né? Por isso que a gente fala em gestão, né? Tudo isso está ligado à gestão. Né? Então, a gente fala que hoje, mais do que nunca, né, o nosso gestor, né, que a gente imagina lá na prefeitura, ele tem que ter realmente um conceito grande de gestão para os serviços públicos não serem tão atingidos quanto foram nesse período, né? E acredito que através do diálogo com a sociedade, através da transparência, né? O governo precisa ser transparente, até para a própria população poder entender a dificuldade que ele tem, né? Se ele tem alguma, qual é essa dificuldade? O que pode ser ajudado? O que pode ser feito? A sociedade civil pode ajudar? Né? As soluções, o bairro lá... As soluções normalmente estão na sociedade, né? Exatamente. É o cara que está vivendo o problema que vai apresentar uma boa solução. Entendeu? Não tem jeito. Então, quer dizer, a transparência ajuda a sua gestão de uma maneira ser mais eficiente de alguma maneira. Né? Então, a transparência é fundamental. Né? Eu acho que isso ajudaria muito se o futuro gestor for um cara transparente, for uma pessoa que vá buscar o diálogo com a sociedade, que estamos aí para ajudar a resolver alguns problemas que a gente sabe que são muitos. A gente sabe das dificuldades do município hoje, do grande problema orçamentário do município, de receita do município. A gente sabe disso tudo, mas tudo tem que ter uma saída. Isso não pode ser eterno desse jeito, né? É verdade. A gente espera, né, que tenha uma saída. Né? E a gente conta aqui o seguinte, que o eleitor valorize o voto dele. E a gente acredita que esses princípios, né, a gente vai tornar a cidade tendo um ambiente de negócio muito mais favorável do que hoje. Né? A gente vai conseguir... Se já está bom assim, imagina com ela funcionando direitinho. Um ambiente, né? Um desenvolvimento sustentável da nossa cidade bem melhor do que hoje. Então, acredito que se o gestor que partir para esses princípios, ele tem um grande caminho, e a gente está tentando com isso aí colocar na população, né, mostrar à população o que a gente pensa para o novo gestor.
Verdade. E às vezes você pode pensar, né, que as instituições estão preocupadas com os seus segmentos. Gente, está tudo interligado. Não, de jeito nenhum. Está tudo interligado. Interligado, não há um comércio, não há indústria sem uma cidade funcionando. Exatamente. Quanto não é complicado, sistêmico, né? O serviço público tem que funcionar para você, na iniciativa privada, poder rodar, e é assim que vai. Exatamente. É uma roda, é uma engrenagem. Exatamente. É uma engrenagem. A gente tem que agradecer muito. Eu vou aproveitar, né, para finalizar o papo com o Marco, agradecendo a esse perfil que nós temos das nossas instituições. Eu sempre gosto de falar bem da CIAT, do CDL, do Sincomércio, de todas as outras apoiadoras, a OAB, né? Tem aí os sindicatos, as lojas maçônicas, porque, gente, essas entidades fazem um trabalho silencioso que nós, né, que estamos aqui no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo, mas é que é um trabalho silencioso que é fundamental. Se hoje a gente tem uma condição de reagir a tantos desmandos, né, de reagir a questões adversas à nossa vontade, é porque tem essas instituições nos tornando, né, uma base sustentável, uma base forte. E eu sempre gosto de agradecer aqui a esse desprendimento, porque eu não estou exagerando não, gente. A maior parte dessas pessoas que estão lá estão voluntariamente, né? Eu falo do pessoal do Convention, da CDL, da CIAT, do Sincomércio, que são pessoas que se dedicam, têm os seus negócios, têm as suas vidas, têm os seus problemas, que são muitos, mas se dedicam a pensar no coletivo, a pensar até no seu próprio concorrente, né? A gente tem muito isso nas instituições. Sem dúvida. Você está sentado na mesma mesa do teu concorrente e você está pensando em coisas coletivas, em coisas que vão fazer bem para todos. Isso. E é isso que a gente precisa. Então, se o próximo gestor estiver nos ouvindo, que eu tenho certeza que ele vai estar aí, né, nos escutando, nos assistindo, que você entenda que Teresópolis é abençoada de verdade, porque isso não é comum nos municípios, de ter tantas instituições sociais constituídas de forma bastante sólida e com essas preocupações coletivas, gente. Isso não é comum. Eu sempre ressalto parceiras nas ações, né? Parceira, com soluções a serem aplicadas, soluções inclusive financeiras, tá? Soluções financeiras, porque não é só boas ideias, mas tem aqui a questão da aplicabilidade dessas ideias também. Todo mundo dessas instituições está preocupado com isso. Então, que esse próximo gestor consiga olhar para essas entidades com esse olhar de parceria. E a gente, né, Sociedade Teresopolitana, agradece muito, inclusive, esse desprendimento. Muito obrigado, Anderson. Obrigado pelas palavras. Realmente, obrigado pelo espaço, né? E falando lá com o eleitor, para ele valorizar o voto dele. Pense muito nisso. É uma hora extremamente importante de você valorizar o seu voto, né? E é a chance, né, que a gente tem agora de começar a mudar. Virar esse jogo, né? Virar esse jogo todo que veio até aqui. E quero agradecer, muito obrigado. E sempre espero aí que a gente contribua, né, para ajudar a fazer uma sociedade melhor e que a sociedade entenda de uma forma importante essa colocação dessas entidades. E eu que agradeço, Marco. Leve o nosso cumprimento também a todas as instituições. Muito obrigado. E a casa é de vocês sempre, né? Você sabe disso, né? Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, Marco. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí e participe. Já já a gente está de volta.